Olá, se você se percebe num relacionamento onde você está sofrendo um abuso emocional, se você acha que de alguma forma você cada vez mais está sendo colocado para baixo, você entrou num ciclo que você não consegue sair, assiste com a gente uma produção de conteúdo que vai ser feito especialmente para pessoas que estão nesse lugar. A gente vai fazer vários conteúdos falando um pouco sobre o transtorno narcisista e as vítimas desse transtorno. Pessoas que convivem e não percebem. Então a gente vai abordar como que essas pessoas agem, como que elas, da onde surge esse conceito do narcisismo, como que você pode sair desse ciclo vicioso. Então, assim, vão ser alguns vídeos que nós vamos produzir especialmente para você. Meu nome é Sandra Magalhães, eu sou psicanalista espiritualista e sou especializada em toda essa questão de transtornos que podem acontecer no ambiente familiar, no de trabalho, pode acontecer entre médicos e pacientes, entre atletas e seus técnicos, entre seus familiares mais próximos. Tá bom? Então vamos lá. Você sabe aquele comportamento sádico que às vezes está próximo de você? Sádico no sentido daquela pessoa que está sentindo prazer quando te magoa? Então, por trás dessa pessoa pode estar se escondendo um narcisista. E por que ele faz isso? Porque o prazer está justamente em sentir que magoou alguém, em sentir que feriu alguém. Então, às vezes, a gente é submetido a esse tipo de ação, de comportamento, e vai minando todas as nossas forças e a gente não consegue entender por que isso acontece. Então, a gente vai explicar aqui um pouco, afinal de contas, o que é o narcisista? Que tipo de comportamento é esse? Primeira coisa é que o narcisista, ele precisa sentir poder, ele precisa estar no controle. Então, sempre que você estiver numa relação que a pessoa está buscando esse controle, ela está buscando minar toda a sua parte emocional, a gente entende que ali pode ter um comportamento narcisista. Então, geralmente é uma pessoa que ela não tem empatia. E as pessoas me perguntam, qual a diferença que existe entre, por exemplo, um narcisista e um egocêntrico? A diferença é justamente nesse ponto da empatia. Porque o egocêntrico, apesar de ele querer tudo para ele, tudo que for melhor, tudo que for mais bonito, tudo que for mais poder, ele se importa com o próximo, ele tem um olhar pelo próximo. Já o narcisista não, ele não se importa com a sua dor. Ele não tem sequer rancor pelo que ele está fazendo. Então essa é uma das principais diferenças para a gente identificar se a gente está vivendo ao lado de uma pessoa egocêntrica ou se a gente está vivendo ao lado de uma pessoa narcisista. Pensa numa pessoa que ela age, sente e se percebe no mundo diferente da maioria das pessoas. É assim que ele é. E ele está do nosso lado. E ele se percebe diferente porque ele se acha sempre superior às outras pessoas. O narcisista, ele também tem uma característica dele muito forte, que ele tem uma baixíssima autoestima. Então, o maior medo que o narcisista tem é justamente o de ser descoberto, de ser pego na mentira. E é onde a gente tem que estar atento, porque justamente quando ele está para ser pego, quando ele está para ser pego numa mentira, onde ele se vê em grande risco de ser descoberto, ele vai agir de agressividade, ele vai ser agressivo com a sua vítima. Ele vai tomar algumas atitudes que a gente vai citar ali na frente de como é esse comportamento e a partir dali ele começa a subjugar a sua vítima. Então, a gente precisa entender que ele não tem rancor e de que ele tem medo de ser descoberto. Então, ele se torna uma pessoa agressiva justamente nesse momento. Então, você imagina que o narcisista, ele precisa de algumas coisas básicas ali para sobreviver. Ele está no comando de uma peça de teatro, onde ele precisa de um drama, ele precisa dos personagens que vão fazer parte dessa história e ele precisa também da concordância, ele precisa de que as pessoas concordem, tenha audiência, ele precisa de ibope para toda essa peça que ele está construindo. Se tudo isso estiver montado, a peça está perfeita e ele segue com essa peça a vida. E essas pessoas, elas têm que ter próximas, porque são os personagens dele. Não podem ser pessoas distantes, nem pessoas que ele encontra poucas vezes. São pessoas que estão no circuito do dia a dia dele. E a gente vai entender mais na frente de como ele detesta ficar sozinho. Porque ele precisa dessa troca emocional, desse roubo emocional que ele faz. Então, de novo, um drama, um tema, personagens
e audiência. E quando a gente fala de audiência, a gente fala de dar ibope para essa pessoa, de concordar com ele, de falar para ele, de dar opinião, de entrar na fofoca que ele cria, justamente para poder criar esse ambiente. Então, assim, precisamos estar sempre ali muito conectados com o que está acontecendo nesse tipo de relacionamento para descobrir, detectar e não se deixar ficar tomado, enraizado por esse tipo de comportamento que vai sempre minar a nossa autoconfiança, vai sempre colocar a gente para baixo. E depois que ele consegue, é muito difícil a gente sair. Porque, no fundo, o que ele está buscando é justamente as suas emoções. O que ele está buscando é sequestrar as suas emoções. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas Sandra, os homens são mais narcisistas do que as mulheres? A gente não tem um estudo, mas existem algumas referências que dizem que sim, principalmente quando a gente fala do narcisista relacionado ao poder. Quando a gente está falando do narcisismo relacionado à imagem, as mulheres já se equiparam mais. E outro ponto importante que é legal a gente trazer aqui é de onde surge o comportamento narcisista, né? Esse transtorno do narcisismo. Então, são várias possibilidades. Eles podem surgir na infância. Essa pessoa pode ter tido abusos ou transtornos muito graves por autoridades, pessoas de autoridade também na infância. A gente tem um outro fator que favorece o surgimento de uma pessoa narcisista, que é quando os pais querem e buscam nos seus filhos que eles sejam perfeitos, que eles sejam especiais. E a gente tem que entender que nós não somos especiais, nós somos essenciais. A gente tem que viver o que é a nossa essência. Quando os nossos pais tentam nos transformar em pessoas especiais, ela pode estar roubando a gente da nossa essência. E existem pais hoje que nessa busca incessante dos filhos perfeitos, dos filhos que são especiais, eles estão ali transformando uma criança que vem a ser narcisista na sua geralmente esse comportamento ele aparece mais ali da adolescência para o início da fase adulta. Então, essas são algumas das formas e das origens de onde a gente pode presumir que nasceu e que teve um narcisista. E tem também as causas biológicas, pode ter uma causa genética. Estudos falam que pessoas que foram submetidas a tratamentos narcisistas na infância, elas tendem a replicar esse tipo de comportamento na fase adulta. E provavelmente, a essa altura, você já deve estar se falando assim, caramba, eu estou me vendo em toda essa situação, mas eu não consigo sair porque eu me vejo num ciclo que não termina. E é exatamente isso. O narcisista, ele faz com que você entre num ciclo. E esse ciclo, ele é cruel. Ele mexe com as suas emoções. A função do narcisista é fazer com que as suas emoções fiquem confusas. E olha só como é que ele faz. Ele primeiro, ele ataca, ou ele cria um caso qualquer. Ele cria uma situação. Depois, ele vai te pedir perdão. E te pede até ajuda. Ele se coloca numa posição bem fragilizada, te pedindo perdão, te pedindo ajuda, até a hora que ele volta. E aí, quando ele volta muito bonzinho, deixando mais uma vez a sua vítima bastante confusa. Depois que ele volta, ele fica bonzinho, ele te culpa. E aí ele joga toda a culpa do que aconteceu em cima da sua vítima. E aí ele volta de novo lá no início do processo. E aí ele apronta de novo. E ele entra no mesmo ciclo, deixando essa pessoa cada vez mais subjugada a essa confusão de emoções. Porque a culpa que ele usa, essa pessoa que ele está trabalhando ali para justamente fazer essa troca de emoções, ele pega exatamente nos pontos mais fracos que essa pessoa tem. Ele pega exatamente naquilo que dói na pessoa. Então, a gente tem que perceber que essa pessoa, ela tem uma outra característica, que ela é sempre muito bem vista por todos. E essa é uma outra questão que traz essa confusão de emoções. Porque só eu acho ele uma pessoa ruim e toda a minha família, todo mundo acha essa pessoa ótima. Exatamente por causa desse jogo, desse controle, dessa manipulação que ele faz. Ele se coloca como uma pessoa boazinha, como uma boa referência, como uma pessoa que até vai de encontro a uma série de comportamentos
Geralmente são pessoas que odeiam comportamentos abusivos, têm uma opinião ferrenha contra comportamentos abusivos, justamente para trazer essa imagem que faz com quem está do lado de fora veja ele como uma pessoa muito bacana e só quem está no relacionamento é que fica preso nesse ciclo. Se você se encontra nesse tipo de comportamento, se você sente que você está sofrendo algum tipo de abuso, seja ele no ambiente familiar, de trabalho, qualquer um, saiba que quanto mais triste, quanto mais para baixo você ficar, mais combustível você está dando para essa equação. O combustível do narcisista é gerar tristeza no outro. Ele não vai se arrepender. Todo esse comportamento que ele promete, ele não vai cumprir. Então, assim, fique atenta, teremos outros vídeos. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você percebe que estão passando e que não conseguem enxergar esse tipo de comportamento. Isso é muito importante, porque a gente está salvando vidas, a gente está salvando pessoas de ambientes e de lugares que é muito difícil a gente perceber. O ciclo, ele fica como um furacão, ele te prende ali, ele não deixa você sair. Então, cabe a gente levar esse tipo de informação, ajudar as pessoas que a gente entende que estão presas nesse lugar, tá bom? Obrigada.